na função sintática, você vai continuar? Cachorro. Agora, deixa eu só pegar esse aqui e já vou traduzir. Pessoal, vamos lá, parte da tarde, dia 8/2, vamos continuar em português, nós trabalhamos na parte da manhã, orações adjetivas, subordinadas adjetivas, restritivos e explicativos. Agora nós vamos trabalhar as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Beleza, tranquilo? Legal? Eu já fiz algumas anotações aqui que a gente precisa ter esse raciocínio que tá. Quando nós falarmos em orações substantivas, normalmente essa oração subordinada, nós estamos falando, Léo, de orações subordinadas substantivas. Na parte da manhã nós falamos de orações subordinadas adjetivas. Então quer dizer, de alguma forma, aquela oração subordinada, tinha a oração principal e tinha a oração subordinada. Aquela oração subordinada, ela tinha uma função de quê? De adjetivo. Ela tinha uma função de adjetivo, porque o nome dela não é à toa. Agora não, agora eu vou ter uma oração que ela vai trazer, como ela é substantiva, ela traz a função de um nome. Ela traz a função de um nome. Tá? E aí, ela pode, por exemplo, ela pode trazer a função de um complemento nominal, né? De um objeto direto sujeito. Ela vai trazer essas funções aí, tá? Diferente da outra que trazia uma função de adjetivo. Uma função adjetiva. Beleza? E aí, para não confundir, eu tenho que ter isso aqui em mente, porque senão na hora de qualificar eu posso errar. Convém, prometeu, levar. Convém isso. Isso convém o quê? Eu fiz esse exercício com vocês numa aula inicial aqui, quando nós trabalhamos sujeito e predicado sujeito, objeto direto. Convém o quê? Uma coisa. Convém o quê? Quem convém? Entre sujeito e objeto direto prevalece a função mais? Então isso é o quê? Tem função de sujeito. Vamos lembrar, quando cair esse verbo aqui, ó, convém que estude, alguma coisa desse tipo. Eu vou lembrar da função dele. Diferente daqui, ó, prometeu isso. Isso prometeu? Aqui não pode ser função do sujeito. Isso não promete. Mas isso qual? Entenderam a diferença? Prometeu o que? Então, nesse caso aqui, ó, o que vier funciona como objeto direto. Porque isso não pode prometer. Então, você não pode dizer isso prometeu. Prometeu-se isso. Prometeu-se isso. Aí você vai pensar, prometeu-se isso. Prometeu-se isso. Esqueci do hífen. Prometeu-se isso. Quem promete, verbo transitivo direto mais a partícula. Qual é a estrutura que tem? Estrutura de voz passiva. Então, isso foi o que era objeto direto. Isso aqui era objeto direto. Porque quem promete alguma coisa. Prometeu alguma coisa. Mas o que era objeto direto, quando eu tenho a partícula C, estrutura, verbo transitivo direto mais partícula C, o que era objeto direto se tornou
Tranquilo? Legal? Beleza? É válido isso. Isso é... então isso também funciona como? Sujeito. O que eu quero que vocês percebam? Essa estrutura de voz passiva, que aí eu vou ter o sujeito. Esse verbo está o quê? Na terceira pessoa do singular, mas na partícula C. Estrutura de voz passiva, sujeito. Sempre. Quando for essa estrutura verbo transitivo direto mais partícula C, o que vem depois é o sujeito. O que era objeto direto se torna sujeito. Se o verbo fosse transitivo indireto, aí isso aqui continuaria sendo objeto. É isso que eu quero que vocês percebam. Por quê? Eu vou ter essa estrutura verbal nas orações substantivas. E aí quando eu olhar a estrutura na oração substantiva, quando eu olhar essa estrutura, eu vou lembrar. A oração subordinada exerce a função de sujeito. Se fosse ali, precisa-se disso. Precisa-se disso. Tem no caso, Tem preposição. Quem precisa de alguma coisa. Aí o verbo seria transitivo e indireto. Aí eu não teria a estrutura de voz passiva. E aí eu não teria sujeito, eu teria um objeto direto. Então eu preciso analisar o quê? O verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto? Eu preciso ficar olhando isso aqui. Senão eu vou me bolar nas orações substantivas. É válido isso. Isso é válido. Eu tenho esse verbo na terceira pessoa do singular. E aí eu também tenho uma estrutura com sujeito, tá bom? Eu preciso guardar isso aqui, toda essa situação aqui, porque senão eu vou me embolar na hora de analisar as questões de orações substantivas. Bom? Agora vamos colocar assim, ó. Aí depois nós vamos colocar fazer uma OBS. Léo? Vamos ver. Assim, eu estou pensando na última aula, nós fazemos uma prova, simulada. Eu acho que vai ser, eu vou trazer umas questões muito legais que a gente tem lá dos últimos concursos, fazer um simulado para vocês. Vai ser mais uma prova, só que fazer cartão resposta, tudo legal. Tempo de prova, sem consulta, tudo na íntegra, tá? Pedir para ir ao banheiro, vou até trazer um detector de metais, ver se liga o telefone. Saquinho preto para jogar o celular dentro. Não, isso é brincadeira, mas o cartão resposta e tempo de prova. Tempo de prova não acabei, não acabou. Porque lá na prova, se não acabar, tá falando. Estava no concurso do TJ e o alarme tocou, né? Já era. Ele vai jogar até o celular dela fora. Pode jogar fora, pode quebrar meu celular, que ela falou que sabia. Eu já estava terminando a prova. Foi aqui? Vamos colocar o OBS, coloca assim, ó. As OSS aqui, ó, OSS, oração subordinada substantiva. As OSS são isso, as orações subordinadas substantivas, as OSS são introduzidas por uma conjunção integrante. Por uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante. Beleza? Normalmente, você bota entre parênteses assim. Entre parênteses você coloca assim, que ou se. Ó, que ou se. Nós lembrando da aula da manhã, as orações adjetivas também eram introduzidas pela palavra que, mas não era uma conjunção. O que lá era um Nome relativo. pronome. A classe gramatical que ele pertencia era pronome. A banca, isso aqui a banca cansa de perguntar. Quais palavras do texto possuem a mesma classe gramatical?
Olha que questão boa. Você fala, não, clássica radical eu conheço. Aí ela coloca um monte de que, tem que para tudo quanto é lado. Aí você vai visualizar que tem dois Qs normalmente que são pronomes relativos e tem dois Qs que são conjunções integrantes, ou vice-versa. Vai ter uma situação dessa. 3 daqueles ali é uma coisa, somente um aqui. Aí você vai ter que ver, porque normalmente é isso aí. Ou é conjunção integrante ou é pronome relativo. E aí eu preciso analisar a questão. Beleza? Se eu trocar por o qual é um pronome Relativo. e como eu vou saber se é uma conjunção integrante? Já falei para vocês. Por que eu usei esses issos aqui? Porque a conjunção integrante, Rafa, eu já falei e volto a repetir, a conjunção integrante ela pode ser trocada por isso. O pronome relativo ele é trocado por o qual. Mas a conjunção integrante eu não consigo trocar por qual. Prometeu que me levaria ao cinema. Prometeu o qual? Prometeu? Isso. Ah, então é uma conjunção integrante. Então eu tenho o quê? Uma estrutura de oração o quê? Subordinada, substantiva. Porque eu não consegui trocar por qual, eu consegui trocar por isso. Troquei por isso. Marcelo, troquei por isso. Conjunção integrante. A morfologia ela vai se misturando com a análise sintática, né? A análise morfológica. Às vezes a banca até fala uma análise morfossintática. O aluno que não estuda ele já entra em pane, né? Uma análise morfossintática, analisar a morfologia e a sintaxe. No que tange a classe morfológica, aqui eu falo de conjunção. Lá eu falava de pronome. No que tange a uma análise sintática, lá eu tinha orações adjetivas, subordinadas adjetivas. Aqui eu tenho orações subordinadas substantivas, que são introduzidas pela conjunção integrante que ou se. Tranquilo. Até aí, legal. Então vamos colocar uma situação. Vamos colocar assim, ó. Eu espero a sua aprovação. Olha que frase linda. Eu espero a sua aprovação. Eu ouvi um amém. Nós também esperamos. E temos que correr na frente, não atrás também. Outra estrutura. Eu espero que você chegue. Amém. Vamos chegar. Eu espero que você Chegue. Uma dica, porque eu tinha muita dificuldade nessas orações. Essas orações aqui para mim era o que me pegava realmente em prova. Eu ficava com muita dúvida se era subjetiva, se era objetivo direto, objetivo indireto. Confunde muito, né? Confundia muito. Depois que eu acho que é isso, vai fazer o exercício. Não, e você tem que aprender o método que vai servir para você. Eu tive que aprender isso sozinho. Sinceramente, você não é vaidade não, mas isso aqui eu tive que aprender sozinho. Eu tive que aprender como eram as estruturas, claro, fazendo muitas questões e analisando, fazendo análise. Por que isso aqui, cara? Por que não é isso? Caramba, errei essa de novo, pensei que era isso. E aí era uma guerra. Eu consegui chegar, mas eu estudava muito isso aqui, porque eu ficava com raiva, né? Aquele assunto nojento, eu não consigo aprender. Então, uma primeira dica que eu dou para quem tem dificuldade com isso aqui é o seguinte: é analisar. Eu tenho a oração principal e a oração subordinada. É eu analisar o que já tenho na oração principal. Às vezes eu fico pensando assim, pô, mas será que é subjetiva? Mas na oração principal eu já tenho um sujeito. Eu preciso analisar se é subjetivo. Se eu já tenho um sujeito na oração principal, aí vai ser mais um sujeito. Porque veja bem,
eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Essa oração subordinada, ela tem uma função sim. Isso ninguém nunca me explicou. Se aqui eu já tenho uma função sintática, qual é a minha primeira análise? Qual é a primeira análise que eu preciso fazer? Se é o que eu tenho na oração principal. Porque se eu já tiver sujeito aqui, muito provavelmente eu não vou precisar de ter sujeito aqui. João e Maria é que fazem isso. Ah, então já tem o sujeito João e Maria. Eu não preciso ficar perguntando, será que isso aqui é subjetiva? Será que a função dela é sujeito? Não. Eu vou ver se a função é predicado, se é objeto. Está entendendo o que eu estou dizendo? E já tem questões assim. Pô, já tinha um sujeito aqui, cara. Então aquilo ali não era o quê? Não era sujeito. E às vezes eu marcava subjetivo. Eu já tenho um sujeito aqui. O que eu tenho que olhar para o outro lado? Pô, será que aquilo não é um predicado do sujeito? Aí sim. De repente a de lá é a predicativa. É a qualidade do sujeito. Aí nós vamos ter todas essas análises aqui. Tá bom? Mas aí eu preciso analisar isso. Eu preciso analisar o que? O verbo. O primeiro ponto é analisar. Eu posso trocar o que por isso? Se eu puder trocar o que por isso, eu já sei que é substantivo. Agora deixa eu perguntar para o verbo. Esse verbo ele é transitivo direto? É um verbo de ligação? Essas análises nós vamos fazendo aqui aos poucos. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso. O que eu tenho na oração principal? Porque o que eu tiver aqui, se for um sujeito, por exemplo, eu já vou tentar descartar do lado de lá. Tá? Beleza? Tranquilo? As duas que nós falamos aí, qual eram as frases? Eu espero a sua aprovação. Eu espero a sua aprovação. Eu tenho quantas orações aí? Eu tenho uma oração. Eu tenho um verbo e uma oração. Eu espero a sua aprovação. Quem espera algo? Uma coisa. Espera o quê? A sua aprovação. A sua aprovação está funcionando como o quê? Complemento. Como um complemento do verbo. Quem espera o quê? Espera a sua aprovação. Ah, então isso aqui é um objeto direto. Correto? Aqui está funcionando como objeto direto, mas eu só tenho uma. Então essa oração é uma oração, eu vou falar, essa aqui é a oração principal. Essa é a oração absoluta. Esse é um período simples, oração absoluta. Agora na outra estrutura. Eu espero que você chegue. Agora eu usei a palavra que. Essa palavra aqui pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo. Eu posso trocar por isso? Eu espero que isso. Sim, eu espero Posso trocar isso. por isso? Ou posso trocar por qual, a qual? Não, eu espero isso. Eu espero isso. O que eu espero? Que você chegue. Que você chegue. É isso que eu espero. Rafa, eu espero isso. Eu espero o quê? Que você chegue. Rafa, de você eu espero isso. A sua aprovação. Mas se eu não quiser, se eu quiser usar uma conjunção, se eu quiser usar duas orações, eu preciso ter um conectivo. Na primeira, eu expressei a mesma ideia em apenas uma oração. Na segunda situação, eu expressei a mesma ideia com duas orações. E para eu ligar essas duas orações, eu usei o conectivo. Que foi o quê? O que é o conectivo? Nesse caso, o conectivo é uma conjunção integrante. Como eu sei que é conjunção integrante? Porque eu troquei por isso. Léo, de você eu não espero menos. Eu espero isso. Eu espero que você seja aprovado. Que você chegue. Olha, todo mundo entendeu isso aí? Beleza? Então eu troquei por isso. O que eu tenho aí? Uma oração subordinada substantiva. Agora vamos colocar assim. Pode colocar um tópico assim. Desenvolvidas. Desenvolvidas. Aí você coloca assim, ó. Disse que trocou o carro. Disse que trocou o carro.
não sei se entregará o relatório. Não sei se entregará o relatório. Não sei se entregará o relatório. Cuidado com esse se. Quais são as conjunções que eu tenho aí agora? Marca as conjunções para mim. Vou deixar vocês trabalhar. Vocês precisam trabalhar. Precisam produzir. Não disse. Na primeira, onde está a conjunção? Disse que trocou o carro. Que? Disse o quê? Disse? Isso. Ah, então esse que é uma conjunção integrante. Então marca ela aí. Na segunda oração, no segundo período. Não sei se entregará o relatório. Não sei isso. Não sei isso. Vê se faz sentido. Porque senão tu fica só do quê? Mas Que é pra lá, que é pra cá. Pô, esse aqui é conjunção integrante, esse aqui é mole. Aí cai o C. Aí o C tá usando. O C é o valor de qual é. Não sei se. Não, então. Tá. Não sei se. Isso. Conseguiu trocar por isso? Não sei se. Isso. Mas então o se seria o Qual é a conjunção aí? Que O C. O SF. Eu coloquei aqui, aqui no alto do quadro eu coloquei. As conjunções podem ser o Q ou o C. Nesse caso aí é o SF. Essa partícula C não é uma partícula passivadora. Essa partícula C não é uma partícula de determinação do sujeito. Essa partícula C não é uma, mais o que? Obrigatória daqueles verbos, não é uma parte integrante do verbo, daqueles verbos, o verbo arrepender-se. É uma parte integrante do verbo. Essa partícula C não é uma partícula expletiva. Essa partícula C é uma conjunção. Essa partícula C não é uma conjunção adverbial. Tomem cuidado com isso. Não sei se. Isso, acho que deu ideia de condição. Será que é uma oração condicional? Não é uma condicional. Aqui você troca por isso. Trocou por isso. Na condicional, quando nós estudarmos as orações adverbiais condicionais, você não consegue trocar por isso. Olha, quer ver um exemplo? Se estudarem, passarão na prova. Agora é uma condição. Agora é uma condicional. Só passa se estudar. Troca por isso. Isso estudar, nada a ver. Não tem como trocar por isso. Não conseguir trocar por isso não é condição integrante. Pode ser uma condicional, uma condição adverbial, tá? Uma condição subordinativa adverbial. Aí nós vamos dar uma nota. Conseguiu pegar? Trocou por isso. É uma conjunção integrante. Pode ser o que ou o C. Beleza. E o que eu falei para vocês depois? Ah, desenvolvida, né? Por que eu chamo de desenvolvida? Ah, sim. Por que eu chamo de desenvolvida? Desenvolvida é quando eu tenho a conjunção. Aí a banca fica com essa conversa. Orações desenvolvidas é porque eu tenho uma conjunção ligando as duas. Quando eu não tenho a conjunção, tópico 2, orações reduzidas. Eu tenho a conjunção, é desenvolvida. Eu não tenho a conjunção, é reduzida. Agora o outro tópico, reduzidas. Isso. O primeiro tópico aí foi o quê? Desenvolvidas. Desenvolvidas. Agora o segundo tópico. Reduzidas. Aí você vai colocar entre parênteses assim, ó. Infinitivo, gerúndio ou participio. Na reduzida, entre parênteses assim, do lado da reduzida você bota assim, ó. Ela é reduzida, não é? Por que ela é reduzida? Porque ela não tem conjunção. E ela pode, aí eles falam assim, você vai ver o professor falando isso. Quem estuda não ouve o professor falando, quem não estuda não ouve nada. Né? Mas quem estuda vai ouvir o professor falando assim, essa aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Essa aqui é uma oração infinitiva reduzida de gerúndio. Essa aqui é reduzida de particípio. Está entendendo?
Você aqui não usa a conjunção integrante, porque ela é reduzida. Reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos colocar um exemplo? Reduzida que não tem o quê? Não tem dois tipos? Não possui o conectivo, não possui a conjunção. Não possui a conjunção. Infinitivo, gerúndio. E particípio. Ela pode ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Porque aí a banca vai te perguntar e você vai ficar procurando a conjunção. Cara, deixa eu trocar por isso. Mas não tem conjunção, vai trocar por isso e pronto. E ela pode ser uma substantiva. Pode ser que seja. Reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Mas aí ela só vai ser Aí vamos dar um exemplo aqui, ó. substantiva se ela tiver um desses três. Não tendo a conjunção, só se tiver um desses três. Exatamente. Ou Isso aí. infinitivo, ou É. gerúndio, ou particípio. Exatamente. Vamos dar um exemplo? É necessário ser cauteloso. É necessário ser cauteloso. É necessário ser cauteloso. Vamos lá? É necessário. Deixa eu colocar essa parte aqui. É necessário ser cauteloso. Vamos analisar? Como que eu analiso? Eu já faço aqui, ó. Qual é o primeiro verbo? Qual é o segundo? Sim. O verbo ser duas vezes. É necessário ser cauteloso. Isso aqui é um verbo. É um verbo no infinitivo. Esse aqui essa é uma estrutura que nós já estudamos. Só que vocês vão lembrar, ou de alguma forma, agora vocês vão lembrar o que eu vou falar. Quando nós estudamos sujeito, nós estudamos um sujeito chamado sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? É toda uma oração que funciona como sujeito. É aquela oração subjetiva. É como se fosse a oração subordinada, subjetiva. É a oração toda funcionando como sujeito. Vê se faz sentido na sua cabeça. Ser cauteloso é necessário. O que é necessário? Ser cauteloso. Ser cauteloso. Então isso aqui é o que? O su? Essa aqui funciona como sujeito. Sujeito de qual? Dessa. Tranquilo? Beleza? Ser cauteloso é necessário. Eu poderia escrever isso aqui de uma outra forma. Como? É necessário que sejas cauteloso. Tá certo também? É necessário que seja cauteloso. Agora ela não está reduzida, ela está o quê? Desenvolvida aqui a conjunção. É necessário? Isso é necessário. Olha o sujeito oracional aqui, o sujeito oracional. Uma oração funcionando como sujeito da outra. É necessário isso. Quem é necessário? Isso. Isso é que sejas cauteloso é. Então essa oração aqui é uma oração o quê? Subordinada, substantiva, que tem função de sujeito. Então quando ela tem função de sujeito, não precisa anotar agora, que daqui a pouco a gente vai fazer a classificação. Eu boto mais um S aqui, porque ela é subordinada, substantiva, subjetiva. Tranquilo, beleza, vamos com calma. É só para vocês entenderem que aqui eu estou tratando de orações desenvolvidas e aqui orações reduzidas. Quando eu falo em orações reduzidas e desenvolvidas, em regra eu tenho o quê? Duas orações. Uma é aqui nesse caso, uma funcionando como sujeito da outra. Beleza, tranquilo. 3. Eu tenho as orações o quê? Desenvolvidas e reduzidas. Léo? Não sei, quer copiar. Quer copiar? Pode copiar. Número 3. Deixa eu Léo copiar. Número 3.
Número 3. Por que 3? Léo, quando você terminar de copiar. Por que 3? De onde você tirou 3? Tem que ver. Nós falamos da desenvolvida, da reduzida. Agora nós vamos falar do terceiro caso. Qual o terceiro caso? É que você falou que tinha desenvolvida e reduzida. Aí pra mim era só as duas, então Tem a não desenvolvida e vou reduzida. Tem mais uma agora. Tá. Pouquíssima explorada na minha prova, mas nossa, vai que são as justapostas. Jesus, como é que faz? Pode ir? Terceiro caso, Léo, justapostas. Justapostas. Lembrando que a desenvolvida, eu tenho o quê? Eu tenho uma conjunção. E a reduzida, ela está no infinitivo, gerúndio ou Máximo. esse terceiro caso, as duas orações nas justapostas, por isso que o nome é justapostas, porque as duas estão conjugadas. Vamos colocar isso? As duas orações estão conjugadas. Exemplo? Exemplo. Eu perguntei, as duas estão conjugadas. Exemplo, eu perguntei onde ele vive. 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 Quem pergunta alguma coisa. Perguntou isso. Perguntou o quê? Perguntou isso. Eu perguntei isso. Onde? Onde ele vive. Essa que está conjugada? Ele vive. Aqui não está no gerúndio, participo, nada disso. Aqui é uma oração. E aqui é outra oração. Eu perguntei. Aqui está na primeira pessoa, está conjugado. E aqui está na terceira. Tranquilo? As duas estão conjugadas. Não, então você pode ter vários tempos, várias orações com tempos diferentes, mas tem que ser, desse tempo tem que ser gerúndio, participo, não. Essa é a reduzida. Na reduzida, Só vai usar os três períodos. Nessa aqui, Isso aí. qualquer período. essa aqui em qualquer tempo e modo. Perfeito. Naquela lá, somente as formas nominais. Quando uma oração estiver na forma nominal, nós vamos falar o quê? Está reduzida. Reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. São as formas nominais do verbo. Aí ela não está conjugada, ela está na forma nominal do verbo. Isso é a reduzida. Agora, justapostas. As duas orações estão conjugadas. Tranquilo? A gente entende que essa daqui está funcionando como o quê? Objeto direto? Essa. Porque quem pergunta. A outra estava funcionando como sujeito, lembra? Essa aqui não, essa aqui funciona como objeto direto. Quem pergunta alguma coisa. Perguntou o quê? Ah, professor, porque eu vi o onde, eu achei que isso aqui era junta adverbial de lugar, não. O verbo é perguntar. Eu perguntei alguma coisa. Aí vem uma outra oração. Onde ele vive? Onde ele vive é uma oração justaposta. Ela está ali no tempo dela. Então tomar cuidado com esse caso. Tem que aumentar um pouquinho ali, que está muito rápido. Esse conjugado seria porque está o eu, o ele? Conjugado é o verbo conjugado aqui, o verbo. Eu vivo, tu vives, ele. Não, mas é porque É a está... conjugação do verbo, que está conjugado. E porque está explícito o eu e ele, ou não tem nada a ver? Não, eu perguntei Poderia onde estar vive. explícito. Não precisava ter o ele. Perguntei, poderia ser assim, perguntei onde vive. Aí fica pior para visualizar.
Por isso eu tô perguntando. Então não é obrigatório ter o eu, ele, nada Não, disso. é obrigatório estar conjugado. Se você olhar, se você visualizar perguntei, você sabe que perguntei é o quê? Está conjugado na primeira pessoa do quê? Do pretérito perfeito, do indicativo. Então está conjugado, professor, porque eu consegui visualizar isso. Agora, se eu colocar assim, estudar é bom, aí tu vai conseguir falar, está conjugado, está conjugado? Aí está na forma nominal do verbo, está no infinitivo. Aí eu não consigo conjugar. Agora, quando vier duas orações conjugadas, eu vou dizer, essas orações estão justapostas. Beleza, tranquilo. Isso aqui, gente, o que é isso aqui? Olha só. É muita coisa. Mas nós perdemos aqui uns 5 minutos para falar desse assunto. Vê se faz sentido para você. Agora você tem que ter o caderno. 10 segundos, passa o olho e relembra isso aqui. Certo? Certo. É melhor eu falar um assunto que cai pouco, tu ter no teu caderno, do que eu falar, não vou falar disso aqui não, porque eu perdi 5 minutos. Eu perdi 5, mas depois tu revisa isso em 10 segundos. E aí você vai estar sempre na tua cabeça lembrando, justa após. E aí, veio na prova, você vai marcar. Agora, se eu não falar dos assuntos menos badalados, aí o cara não sabe daquilo ali, cai na prova. Vamos lembrar, né? E se os dois forem ao mesmo tempo? Problema nenhum. Estão conjugados? Estão. Está conjugado? O que marca as orações justapostas, é o quê? A conjugação. Se está conjugado, se eu consigo conjugar tempo, modo, pessoa aí, sem problema. Aí eu lembro vocês, como que eu vou saber se é substantiva? Como que eu sei? Como que eu sei que é substantiva? Eu perguntei isso. Trocando pelo? Isso. Às vezes não tem conjunção integrante. Porque essa aqui, ela não está desenvolvida. Ela pode estar reduzida ou pode estar justa. Tranquilo? Mas ela deixa de ser substantivo? Se ela tiver exercendo uma função de sujeito, ela é substantiva, subjetiva. Se ela tiver exercendo a função de objeto, ela é objetivo direto, indireto. Entendeu? Então, nem assim, eu tenho que, para eu saber se é substantivo, eu troco por isso. Troquei por isso, é substantivo. Porque às vezes não tem a conjunção. E não tem a conjunção porque ela está ou reduzida ou justaposta. Vamos lá? Agora vamos colocar assim, ó. Quanto à função. Quanto à função. Número 1, subjetiva. A estrutura que a banca mais gosta é essa que eu vou colocar para vocês. Essa é a estrutura que a banca mais cobra. Tá? Subjetiva. Subjetiva porque tem função de quê? Sujeito. É essencial, coloque aí, é essencial que o aluno estude. É um exemplo? Para mim é explicação. É essencial que o aluno estude. Botei como explicação. Essa estrutura aí é uma estrutura muito comum. É essencial que o aluno Estude. Que estrutura é essa? É um verbo de ligação na terceira pessoa. E a oração principal, ela está sem sujeito. Ó, é essencial que O aluno estude. É essencial que o aluno estude. É essencial isso? É essencial isso?
Ah, então eu posso trocar o que por isso. Ah, então isso aqui é uma conjunção integrante. Então o que eu tenho aqui é uma oração subordinada substantiva. Beleza. Agora, qual é a função? A gente está estudando agora a função. Para eu saber a função, eu tenho que fazer essa perguntinha. É essencial isso? Isso é essencial? Como que foi o início dessa aula nossa aí de substantivo? O que eu botei lá em cima? Várias frasezinhas que eu botei lá em cima. Esse tinha uma frase assim, isso é essencial, alguma coisa. Nessa da substantiva, agora da parte da tarde. Da parte da tarde. No início da aula. O que tem aí? Convém isso? Convém isso, prometeu isso. Tem uma... Isso, prometeu isso, prometeu-se isso. Isso, convém, isso é sujeito. Isso é sujeito. Convém, isso é sujeito. Essas estruturas elas são muito importantes. Quando tu olhar assim, é essencial. Verbo de ligação na terceira pessoa. Verbo ser. Verbo ser na terceira pessoa. Verbo de ligação. E já vou pensar na subjetiva. Já vou pensar. Por quê? Isso é Essencial. Se você perceber, lembra que eu falei para vocês? O que eu preciso olhar primeiramente aqui? Essa aqui eu já sei que é a subordinada. A subordinada é onde está a conjunção, tá aí? A conjunção está aqui, a subordinada é essa. Então essa aqui é a oração principal. Essa é a oração principal. Isso aqui é um período. Da letra maiúscula até o ponto final eu tenho um P. Esse período não é um período simples, porque eu tenho duas. Então o período é composto por subordinação, porque eu tenho uma conjunção subordinada. Então é um período composto por subordinação. Então eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Deixa eu olhar para a minha oração principal. O que está faltando aqui? Se eu falar para vocês assim, ó, é essencial. Isso é o quê? Das duas, você vai perguntar assim, é essencial o quê? Ou você vai perguntar, quem é essencial? O que é essencial? Aí eu vou dizer, é essencial? E eu posso dizer, isso é? Perceba que isso aqui está funcionando como sujeito. Se eu colocar assim, ó, isso é? Tá vendo? O isso já funciona como sujeito. Quando eu coloco esse isso, ele está substituindo essa oração. Então o que é essencial? Que estude é essencial. Que estude é essencial. Eu estou dizendo, estudar é essencial. Tá vendo que essa oração ela funciona como sujeito? Todo mundo conseguiu perceber isso? Ela funciona como sujeito. Tanto é que isso aqui é o quê? É uma característica do sujeito, né? Essencial não é uma característica do sujeito? Esse essencial é o quê? É um predicativo. Tá? É um predicativo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza. Agora, como que eu vou trabalhar essa oração? Que oração é essa aqui? Essa é subjetiva. Não, Oração subordinada, substantiva, subjetiva. A oração principal eu não vou ficar analisando, tá? Eu quero analisar a oração que tem uma função. Beleza? Tranquilo? Bati o olho nessa estrutura, verbo de ligação na terceira pessoa, eu já vou pensar nessa subjetiva, tá? Outra. Importa que o aluno estude. Importa que o aluno estude. Importa que o aluno estude. Posso trocar por isso? Importa? Isso? Importa. Se eu posso fazer assim, isso importa, o que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito. É mais uma subjetiva. Léo, isso importa. Que estude importa. Porque senão você pode fazer a pergunta errada, tá? Você pode perguntar assim, ó, importa o quê? Aí dá zero.
Não é importa o que? É isso que importa. Lembra do comecinho da aula da tarde? Sim. Isso precisa? Não, precisa. Eu não posso fazer o contrário. Quando eu não posso fazer o contrário, é objeto. Me fala os exemplinhos aí. Prometeu isso, objeto. Isso prometeu? Prometeu que iria ao jogo. Isso prometeu? Pode ser sujeito? Não. Então tome cuidado. Beleza? Tranquilo? Tome cuidado. Posso trocar? Posso botar na frente? É sujeito. Não posso. Então deve ser objeto direto. Outra estrutura. Espera-se que ele estude. Espera-se que ele estude. Bateu o olho nessa estrutura, não tenha dúvida. Bateu o olho nessa estrutura, não tenha dúvida. É oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que estrutura é essa? Verbo transitivo direto mais partícula passiva. Verbo transitivo direto mais Partículas passivas. verbo na terceira pessoa com a partícula acima do outro. Espera-se que Que ele estude. espera-se que ele estude. Espera-se isso. Isso aqui é estrutura de voz passiva. O que eu tenho depois, Léo? Sujeito. O que era objeto direto se torna sujeito. Lembra disso? Eu não vou perguntar assim, ó. Espera o quê? Não. Lembra? Lembra da estrutura de voz passiva? O que era objeto direto se torna sujeito. Costura-se roupas. Eu não vou perguntar. Costura o quê? Não. Roupas são estrutura de voz passiva. Peguei uma estrutura de voz passiva. Isso aqui é unânime. Essa estrutura, o que vem depois dela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque senão na hora da prova tu vai se enrolar. Espera o quê? Aqui ele estuda, espera. Tu não vai achar sujeito aqui. Então você tem que lembrar, isso aqui é uma estrutura de voz passiva. Você vai botar assim, ó. Espera-se. Isso. Estrutura de voz passiva? Você vai jogar para a voz passiva. Aqui está na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética ou pronominal. Você vai jogar para a estrutura de voz passiva analítica. Como que fica na estrutura de voz passiva analítica? Isso é esperado. Agora vê se ele não é sujeito. Quem é esperado? Isso. O que era objeto direto se tornou sujeito. Isso é esperado. Então essa estrutura aqui, ó, que ele estude, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu não tenho dúvida disso. Tranquilo? Eu não consigo nem visualizar, só por amor ao debate, para fins didáticos, eu não consigo nem visualizar uma situação dessa com verbo transitivo indireto. Vocês conseguem? O verbo transitivo indireto. Aqui é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto. Precisa-se de que... Você pode falar preciso, aí dá. Mas preciso não está na terceira pessoa, estaria na primeira pessoa. Por isso que eles falam, quando tiver essa estrutura aqui, ó, é sempre subjetivo. Porque não tem como eu construir assim, ó. Vê se faz sentido para você, Marcelo. Precisa-se de que ele estude. Fica estranho, né? Fica esquisito.
Preciso de que isso? Preciso. Aí fica mais legal, tá bom? Então, é isso que eu vejo em prova, essa estrutura aí sempre sendo subjetivo, tá? Depois a gente pode até fazer uma análise melhor, mas, em regra, é isso aí. Que sujeitos são esses daí? Está funcionando como sujeito. Uma oração funcionando como sujeito. São os sujeitos oracionais. Eu preciso ficar repetindo para vocês. É o método de repetição, é o que vocês precisam fazer em casa. Tá bom? Lolo não aguenta mais ouvir isso. É bom quando chegar na prova, sua voz fica martelando na cabeça dela. Vou olhar a palavra e vou lembrar dele. Número 2. Número 2. Nosso aluno Caveira, ele falava isso, né? Na prova, ele ouvia sua voz falando para ele respostas de prova. Ele falou que ele ouvia direitinho a voz de Crespo falando, ele conseguiu quase gabaritar a penal, porque ele ouvia Crespo. Não, então uma história interessante lá em Maricá. Eu dava aula em Maricá ali, acho que não tinha uma progressão ali. Isso. Agora é 0,1, né? Aí eu tinha estudado a banca, não lembro qual foi a banca do grupo, você lembra? Que teve guarda municipal? Acho que foi Coseac. Foi Coseac, né? Eu acho que é a banca da prefeitura de Maricá. Ah, então depois eu vou dar uma piada de novo. Eu dava aula de penal lá, eu falei, eu tinha visto as questões, aí eles tinham cobrado uma de cai pouquíssimo em prova, um crime de violação de sepultura, vilipêndio ao cadáver, porque ali tem uns crimes diferentes ali. Vilipêndio ao cadáver, violação de sepultura, eles tinham cobrado uma questão dessa. Eu falei, ó, vai cair de novo. Falei, vai cair essa questão. Aí não deu outra. Neve. Você era funcionário público, sei lá. Violou uma sepultura, alguma coisa. Aí tem uns crimes que são muito parecidos. O de violação de sepultura, o de vilipêndio ao cadáver. Tem uns outros lá também. Então nunca vai ser furto ou roubo, né? Nesses casos, assim, normalmente não. A não ser que seja propriedade de uma faculdade. Aí pode até ocorrer um furto. Mas em regra não é. Mas em regra é vilipêndio de cadáver, você não vai falar em furto. Eu fui certeiro, falei, essa questão vai cair. Muita fé, né? O gabarito não tinha vazado, não. Não deu outra. Na prova da guarda, não se pode marcar. Eu dava aula só para guarda. Os alunos depois, Crespo, ouvi sua voz na minha cabeça. Neve. E caiu neve. Não caiu Tício nem caiu neve. Aí os caras lembraram, marcaram a questão e acertaram. É por isso que a gente tem que estudar a banca. É por isso que eu te falei, já começa, quem vai fazer Maricá? Coseac. Vai acabar as questões, aí tu estuda outra banca. Mas agora tu vai priorizar a Coseac, tu vai se tornar um especialista em Coseac. Como que a Coseac cobra isso aqui? Deixa eu ver como que ela cobra. Será que ela tem um entendimento diferente em alguma questão? Aí você, porque às vezes tem isso, né? Entendimento em português, existe isso aí. Tem uns que vão seguir o Evanildo Bechara, como eu falei com vocês, e os outros o Celso Cunha. São os dois caras. Estão seguindo o professor Crespo. Não, isso não existe. Eu não tenho esse poder. Mas Celso Cunha e Evanildo Bechara, normalmente são os caras que dividem, porque às vezes uns acham assim, outros acham assim. Aí você precisa conhecer a banca Coseac. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Nós fizemos agora as subjetivas. Agora vamos para as objetivas diretas. Objetiva direta. Objetiva direta. Eu pedi, é o exemplo, tá? Eu pedi que ele estudasse. Eu pedi que ele estudasse. Eu pedi, se ele estudou ou não, não sei. Então estou no campo da dúvida. O campo da dúvida, qual é o modo? Subjuntivo. Estou no subjuntivo. Se ele estudasse. Se ontem ele... então é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse SE já me indica isso. Quando eu olho esse SE, estudasse. Se ele tivesse estudado. Se ele estudasse, teria passado um concurso. Se estudasse.
Provavelmente não estudou, se não passou, não estudou. Então, se estudasse, é uma hipótese, né? Estou no campo da dúvida, da hipótese, é o subjuntivo. Nesse caso, o pretérito perfeito. Se, como que é? Tá aí? Eu pedi que ele estudasse. Eu pedi que ele estudasse. Número 2. Número 2 é Jael. Não, mais um exemplo. Ah, tá. Exemplo 2. Indaguei. Se o filho estava sozinho. Indaguei se o filho pedi que ele estudasse. Quem pede alguma coisa. Pedi isso. Indaguei isso. Então isso aqui é uma conjunção. Então vamos circular o Q e o C. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Vamos analisar a primeira oração. Qual é a primeira oração? Eu pedi que ele Eu estudasse. pedi. A primeira oração é essa. Eu pedi. Quem pediu? Quem pediu? Eu funciona como? Então sujeito eu já tenho. Eu preciso analisar se a oração, nossa, tem até um meme, né, de um cara reclamando de uma prova de vigia que ele fez. Vocês já viram? Engraçado, aí caiu uma dessa. Que oração, se foi dar, se não tinha sei o quê, eu vou ser vigia, eu quero ser vigia. Não tem? Engraçada dessa. Então eu já sei que eu tenho sujeito. Eu preciso analisar se ele é subjetivo? Não. Eu pedi isso. Quem pede, pede. Verbo transitivo direto. O que vem depois do verbo transitivo direto? O objeto. Então essa oração aí, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Foi dessa que o vigia reclamou. Eu vou ficar no portão. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas por que isso, gente? Ela é subordinada. Sim. Tem a conjunção integrante. Ela é substantiva, porque eu troquei por isso. Ela é objetiva direta, porque essa oração inteira funciona como um objeto direto, um complemento do verbo. Quem pede, pede. Alguma coisa. O que eu pedi? Que ele estudasse. Pronto. É o objeto direto. É o complemento do verbo. É porque aqui é uma oração inteira funcionando como objeto direto. Eu posso falar para o aluno assim: eu pedi um copo de água. Quem pede, pede alguma coisa. Pediu o quê? Um copo? Isso é uma oração? Um copo de água é uma oração? Não. Um copo de água é um objeto direto, mas não é uma oração porque não tem verbo. Agora, eu posso falar para ela assim: eu pedi que ela trouxesse um copo de água para mim. Agora eu usei a conjunção integrante, usei um outro verbo. Agora eu tenho uma oração toda funcionando como objeto direto. Mas era a mesma coisa. Tranquilo? Tem essas duas estruturas. Aí o vigia ficou possesso. Então, é reduzido, né? Você podia falar, eu pedi para trazer água. Eu posso reduzir também de infinitivo, gerúndio, participo, posso fazer o que eu quiser. Eu, dominando a língua portuguesa, eu posso fazer o que eu quiser. Não dominando é melhor segurar o ano. Vamos lá? Qual é o próximo aí? Indaguei se o filho estava sozinho. Indaguei. Onde? Tem sujeito? Eu indaguei. Sujeito já está, então não é subjetivo. Então eu vou analisar. Quem indaga, isso. Indagou o quê? Quem indaga alguma coisa. É um complemento do verbo. É um objeto direto. É uma oração, subordinado, substantivo, objetiva e direto. E ponto final, não tem para onde correr. Tranquilo. Mais um. Agora, número 3. Falamos da substantiva, a objetiva. Agora, número 3. Objetiva indireta. Objetivo indireto. Exemplo. Tudo depende. Não anota não, tá, gente? Só vou falar para vocês. Tudo depende de quê?
do verbo. Não anota não. Tudo depende do verbo. Vocês estão vendo? Lembra que a minha primeira aula de verbo? Eu falei para vocês, verbo. O cara que não sabe verbo, o cara não sabe português. Porque tudo depende do verbo. Vamos lá. Quem depende, depende de... Agora não é depende o quê? É depende de... Então vamos lá, vamos continuar a nossa oração. É isso que eu quero que vocês percebam. Tudo depende de que se empenhe bastante. Tudo depende de que se empenhe bastante. Outra. Vou colocar sempre duas, tá? Insisto. Insisto que seja cauteloso. Insisto que seja cauteloso. Tudo depende do verbo. Quem insiste, eu quero que vocês completem. Quem insiste? Quem insiste nisso. Quem insiste nisso. Então, quem insiste em... Eu botei a preposição em? Não. E ninguém me errou. E ninguém reclamou. Então, coloque a preposição. É insisto que ou insisto em que? Em que? Puxa aí, vai ficar assim feio. Você vai lembrar que foi eu que fiz ficar feio. Você vai falar miserável. Mas aí quando cair na prova, Marcelo, você vai lembrar. A vozinha dele falando na minha cabeça. Meu cabelo ficou horrível porque ele não falou certo e ficou aquela foto. E a aguinha? Tava bebendo água dele pra ver se dava uma coisa pra mim. Quem insiste em alguma coisa. Tudo depende do verbo. Se insisto, não é isso o verbo? Isso. Quem insiste? Eu já tenho o sujeito. Então o que vem depois? Deixa eu ver. Quem insiste em alguma coisa. Insiste em que? Então está completando a ideia do verbo. Só que agora pedindo uma preposição. O que é isso? É um objeto indireto. Objeto indireto é o complemento do verbo como preposição. Tranquilo? Então toda essa oração aí, em que se empenhe bastante, foi isso que a gente falou? Em que seja cauteloso. Em que seja cauteloso, é porque eu vou trocando assim. Em que seja cauteloso, insisto em que seja cauteloso, isso mesmo. Essa oração em que seja cauteloso é a oração subordinada, substantiva, objetivo direto. A oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Meu Deus do céu. Essa é o objetivo indireta. É uma revisão da matéria, não é, né? De tudo aquilo que nós estudamos lá, né? Só que agora trabalhando dentro das orações. Eu falei que nós íamos fazer esse exercício, que isso aqui é o que há de mais importante. Vamos lá? Tudo depende de que se empenhe bastante. E eu insisto nisso. Número 4. Completiva nominal. Isso que eu tô falando. Tudo depende de se empenhe bastante. Foi a primeira frase, você não falou. Não falamos já, mas aí agora vocês já estão ferros. Porque tudo depende. Tudo depende de que se empenhe Tudo, bastante. aqui eu botei a preposição. Tudo depende disso. O próprio isso já fica com a preposição. Tudo depende disso. Não, tudo depende disso. Disso é de mais isso. O português às vezes ele ajuda. Às vezes é uma desgraça, mas às vezes a própria gramática vai ajudando a gente, né? Tudo depende disso. Quem depende de alguma coisa. Vamos Agora lá? é a outra? Agora é o número 4, né? Completiva nominal. A completiva nominal, ela vai fazer as vezes do quê? Do complemento nominal. Nós já estudamos o complemento nominal. E dei sorte que não tem eu nunca vi, a adjunto adnominal, essa eu não conheço. Tá? Tem a completiva nominal. Agora, Já deixa a confusão lá. essa aí, a que funciona como adjunto adnominal, eu não lembro de ter visto. Depois eu vou até dar uma olhada no material para ver, mas acho que não tem. Então já não temos essa briga aí. Será que é complemento ou adjunto? Não, é complemento.
Exemplo, sou favorável a que ele participe do processo. Sou favorável a que ele participe do processo. Mais uma. Tenho necessidade de que você me ajude. Olha a diferença. Olha a diferença. É necessário? Completa com isso. É necessário isso. Agora tenho necessidade disso. Aqui já é preposicional. Tenho necessidade de que você me ajude. Vamos lá, vamos analisar? Como que é isso? Sou favorável. Vamos até aí, só a primeira. A primeira é antes da conjunção. Se tiver preposição, a preposição fica na segunda oração, tá? Tenho necessidade de que? Esse de fica na segunda. A primeira é só tenho necessidade, tá bom? Eu corto ali. A conjunção é só o que. Mas quando eu vou separar as orações, eu separo antes da preposição. A preposição fica na segunda. Beleza. Então qual é a primeira aí? Sou favorável a que ele participe do processo. Sou o quê? Favorável. Favorável é o quê? A que ele participe do processo. Favorável é o quê? Favorável não pode. Sou favorável. É um adjetivo. Favorável é um adjetivo. Não é um verbo. Então o que eu tenho depois não é um complemento do verbo. Complemento nominal é o as. Ele completa a ideia de um adjetivo, mas o que é? Substantivo. Ou Advérbio. é o as. Aqui, ó, eu tenho uma. Adjetivo. É isso que eu preciso perceber. Se fosse um verbo, o que eu teria depois era o complemento do verbo. Mas aqui eu tenho um nome, um adjetivo. Quem é favorável? Eu. Então sujeito eu já tenho. Sujeito eu já tenho. Eu sou. Eu sou o quê? Favorável. Eu sou favorável. É o verbo ser. Isso aqui parece um verbo de ligação, não parece? Sim. Porque ele está ligando o eu favorável. Isso aqui é uma qualidade de verbo. Então eu já tenho. Aqui não precisa de objeto direto. Porque o verbo não é transitivo direto. O verbo é de ligar. Está vendo como eu vou fazendo a análise devagar? Professor, deixa eu ver se é substantivo, se é subjetivo. Não é, porque eu já tenho sujeito. Estou analisando só a primeira. Por aí eu já vou eliminar. Sujeito não é, porque o sujeito eu já tenho. O verbo não é transitivo. Então eu não preciso de complemento. O verbo é de ligação. Então o que eu tenho depois é o quê? É um predicativo do sujeito. O que vem depois disso não é substantivo, não é sujeito e não é objeto direto ou indireto. Deixa eu ver se é um complemento nominal. Quem é favorável a alguma coisa, né? É favorável a isso. O isso que eu botei, eu não sei o que é que eu botei. Sou favorável a que ele participe do processo. Sou favorável a que ele participe. A que ele participe de não sei o que aí que não me faz, não me interessa. Tudo isso que está para ir, para esse lado, a que ele faça, que ele deixe de fazer, é uma oração subordinada, substantiva, completiva no. É uma completiva que está completando o favorável. Essa regra da completiva nominal, ela vai ser a mesma regra, então, do complemento nominal. A gente usa o as, substantivo,
abstrato. Substantivo. Quando for, no caso. Substantivo abstrato. Exatamente. Não pode passar. Exatamente. Tá? A Tem que regra é ficar atento à mesma regra. Né? Porque se isso aqui for um substantivo concreto, eu não posso dizer que isso aqui é complemento nominal. Porque complemento nominal não pode completar. E ele está completando o nome. Ele está completando isso aqui. Aí se o seu aqui for um substantivo concreto, aí pode ser uma outra situação, mas complemento nominal não vai ser. Tá bom? Porque para ser complemento nominal, o substantivo tem que ser abstrato. Essa é a regra precípua, né? É uma regra básica. É a regra da condício sine qua non. Lembra lá do direito penal? Sem a qual? É a regra da condição sem a qual não. Quem pode completar a ideia do substantivo concreto? O adjunto. Adjunto. Mas aí, nesse caso aí não tem como fazer esse complemento. Não seria com Eu esse. nunca vi. Vamos analisar para frente as outras questões. Se tiver alguma situação, nós já vamos matar de plano. Porque a gente sabe que não vai ser complemento nominal. Não vai ser complemento. A completiva nominal tem que ser essa estrutura. E retornaremos em breve.